No momento em que Tiago colocou a mala com 10.000 euros sobre o balcão do banco em Lisboa, o gerente franziu a testa e discou para a polícia sem hesitar. O que ninguém imaginava era que, ao descobrir sua verdadeira identidade gay, o silêncio se abateria sobre toda a agência como uma onda de choque. Tiago sentiu o coração bater descontrolado enquanto a atendente o olhava com um misto de curiosidade e desconfiança. Ele era um homem comum aos olhos de muitos, com jeans desbotados, camisa simples e o cabelo ligeiramente despenteado pela brisa do Tejo que entrara com ele pela porta giratória. Aos 35 anos, vivia no bairro Alto há mais de uma década, traduzindo documentos para ganhar a vida e escrevendo em segredo durante as noites. A mala pesada, cheia de notas cuidadosamente empacotadas, representava o último presente de Rafael, o homem que tinha sido o centro do seu mundo durante 10 longos anos. Rafael partira 3 meses antes, vítima de uma doença que consumira lentamente a sua força, deixando atrás de si não só memórias, mas também aquele dinheiro do testamento que Tiago agora precisava depositar para pagar as dívidas acumuladas e talvez recomeçar. Enquanto esperava, Tiago revivia mentalmente o dia em que tudo começara, lá no Porto, cidade natal onde o ar cheirava a Rio Douro e a tradições antigas. Tinha 18 anos, um rapaz tímido da família de um professor conservador, quando conhecera Rafael na universidade. Rafael era estudante de arquitetura, cheio de ideias ousadas e um sorriso que iluminava salas inteiras. O primeiro encontro fora casual, numa aula partilhada, mas o primeiro beijo viera semanas depois, escondido atrás das estantes da biblioteca central. Tiago lembrava-se do medo que lhe apertara o peito naquela noite, o pavor de ser descoberto, de perder tudo. E perdera, de facto. Quando o pai soubera, através de um vizinho fofoqueiro, a reação fora imediata e brutal. Não quero um filho assim na minha casa, dissera o homem, apontando para a porta com o dedo trêmulo de raiva. Tiago saíra com uma mala pequena e o coração em pedaços, mudando-se para Lisboa no primeiro comboio que encontrou. Ali, com Rafael ao lado, reconstruíra a vida. Juntos alugaram um pequeno apartamento com vista para as ruas estreitas, enfrentaram olhares enviesados de vizinhos, perderam amizades que não suportavam a verdade. Mas também ganharam noites de conversas profundas, passeios pela Praça do Comércio onde se sentiam livres, e uma conexão que parecia inabalável. Tiago sacrificara um emprego estável numa editora para cuidar de Rafael quando a doença chegara, escolhendo o amor acima da estabilidade financeira. Agora, sozinho, sentia o peso daquela escolha como uma âncora. A funcionária do banco murmurou algo ao telefone e o gerente aproximou-se, pedindo documentos com voz seca. Tiago entregou o testamento e o comprovativo da herança, mas o olhar do homem não mudou. Este valor em dinheiro vivo é invulgar para alguém como o senhor, disse ele, e Tiago sentiu o estômago contrair-se. Ele não queria chamar atenção. Queria apenas resolver o assunto e voltar para casa, para o silêncio do apartamento onde ainda guardava as camisolas de Rafael. Os minutos arrastavam-se. Tiago olhava pela janela para a rua movimentada de Lisboa, onde turistas e lisboetas passavam sem imaginar o turbilhão dentro dele recordava as noites em que Rafael, já fraco, lhe segurara a mão e sussurrara, tu vais continuar, Tiago. O mundo precisa de homens como tu que não se escondem. Aquelas palavras tinham sido o combustível para os seus escritos secretos, textos que falavam de amor entre homens, de preconceitos e de resiliência, publicados sob pseudónimo e que começavam a ganhar eco na comunidade LGBT de Portugal. Mas ninguém no banco sabia disso. Ninguém sabia que por trás daquele homem nervoso se escondia uma história de rejeição, de amor perdido e de crescimento doloroso. Quando as sirenes ecoaram ao longe, Tiago respirou fundo. Ele não imaginava que aquele dia, começado com um simples depósito, iria arrancar o véu da sua vida escondida e forçar todos a confrontarem a verdade. O polícia entrou pela porta com passos firmes, e o gerente apontou para ele como se Tiago fosse um criminoso comum. Tiago ergueu as mãos lentamente, explicando mais uma vez a origem do dinheiro, mas as palavras pareciam cair no vazio. No fundo da mente, as imagens do passado continuavam a desfilar, o dia em que o pai lhe virara as costas para sempre, o momento em que Rafael lhe pedira em casamento num parque discreto do Porto, a primeira vez que sentira orgulho de ser quem era durante a parada do orgulho em Lisboa. A vida que construíra com Rafael não fora fácil. Tinham enfrentado comentários sussurrados em cafés, olhares de reprovação de familiares distantes, e até a perda de um amigo próximo que traíra a confiança ao espalhar rumores na antiga faculdade. Tiago escolhera o silêncio muitas vezes, escondendo a orientação sexual no trabalho, mas com Rafael aprendera a valorizar a autenticidade. Agora, com a polícia ali, sentia que o passado estava prestes a colidir com o presente de forma irreversível. O agente pediu para ver os documentos novamente, e Tiago entregou-os com mãos trêmulas. O gerente observava tudo com os braços cruzados, convencido de que algo estava errado. Tiago fechou os olhos por um instante e pensou em Rafael, no amor que os unira apesar de tudo. Aquele dinheiro não era sujo, era o símbolo de uma vida partilhada, de sacrifícios feitos por amor. Mas naquele banco, ninguém via isso ainda. O silêncio que se seguiria seria profundo, e Tiago pressentia que mudaria tudo.
O agente da polícia aproximou-se do balcão com uma expressão neutra, pedindo que Tiago repetisse a história. O gerente do banco, ainda de braços cruzados, insistia que o depósito em dinheiro vivo de 10.000 euros era suspeito para um freelancer como ele. Tiago manteve a calma, embora o coração batesse forte. Ele explicou novamente a origem da herança, mostrou o testamento assinado por Rafael e o comprovativo do banco anterior onde o dinheiro fora transferido. O polícia folheou os papéis com cuidado, enquanto a agência inteira parecia prender a respiração. Ninguém falava. Tiago sentia os olhares cravados nele, como se fosse um estranho na própria cidade. Naquele momento, o passado invadiu-o mais uma vez. Recordava a noite em que o pai o confrontara no Porto, anos atrás. O homem, um professor respeitado na comunidade conservadora, descobrira cartas que Tiago trocara com Rafael. A raiva explodira numa cena que Tiago nunca esquecera, portas batidas, palavras duras sobre vergonha familiar e a ordem para sair de casa imediatamente. Tiago partira com apenas algumas roupas e o dinheiro que tinha poupado do emprego de fim de semana. Em Lisboa, sozinho no início, encontrara Rafael novamente na universidade. O amor crescera devagar, construído em pequenas coisas, jantares improvisados no apartamento pequeno, passeios pela Avenida da Liberdade onde se sentiam invisíveis aos preconceitos. Mas nem tudo fora perfeito. Um amigo da faculdade, alguém em quem Tiago confiara, traíra o segredo ao contar a um familiar distante. Isso levara a mais rejeições, a telefonemas frios da mãe que não ousava desafiar o pai. Tiago escolhera o silêncio então, decidindo que o amor valia o isolamento. Com Rafael, aprendera a enfrentar. Juntos tinham participado de grupos de apoio LGBT em Lisboa, onde Tiago começara a escrever os seus primeiros textos anónimos sobre a experiência de ser gay em Portugal. Aqueles escritos, publicados numa plataforma online, falavam de crises de identidade, de famílias que viravam as costas e de homens que encontravam força no amor mútuo. Rafael orgulhava-se disso, encorajando Tiago a continuar mesmo quando o medo o paralisava. O polícia ergueu os olhos dos documentos e perguntou sobre o relacionamento com Rafael. Tiago hesitou, mas respondeu com honestidade: ele era o meu parceiro. Vivemos juntos 10 anos. O gerente piscou, surpreso, e a atendente baixou o olhar. O silêncio na agência tornou-se palpável. Tiago sentiu o peito apertar-se ao recordar o diagnóstico de Rafael. A doença chegara de repente, transformando a vida deles numa rotina de hospitais e cuidados. Tiago abandonara o emprego fixo para ficar ao lado do companheiro, sacrificando segurança financeira por amor. As noites eram longas, cheias de conversas sobre o futuro que talvez não tivessem. Rafael insistira que Tiago continuasse a escrever, que a sua voz importava para outros homens que sofriam em silêncio. Tiago obedecera, publicando mais textos que ganhavam leitores na comunidade. Agora, com o polícia a verificar os registros no computador, Tiago via o momento em que tudo mudaria. O agente digitou o nome de Rafael e o número do testamento. O ecrã mostrou algo que fez o gerente franzir ainda mais a testa. Parece legítimo, murmurou o polícia, mas o gerente não se convenceu imediatamente. Tiago explicou calmamente o contexto da herança, descrevendo o hospital, os documentos notariais. Enquanto falava, revivia o dia do funeral, o pequeno grupo de amigos LGBT que comparecera, a ausência da família que nunca aceitara. A traição do amigo antigo ainda doía, mas Tiago escolhera perdoar para seguir em frente. O agente continuou a investigação, pedindo mais detalhes sobre a conta conjunta que Tiago e Rafael mantinham. Tiago respondeu com precisão, sentindo que a verdade começava a emergir. O gerente, que antes o tratara com suspeita, agora parecia desconfortável. Outros clientes na fila observavam em silêncio. Tiago pensou na jornada que o trouxera até ali, da rejeição familiar à construção de uma vida com Rafael, dos sacrifícios diários às pequenas vitórias de aceitação própria. Ele não era mais o rapaz assustado do Porto. Era um homem que aprendera a valorizar o amor acima do julgamento alheio. Quando o polícia confirmou a legalidade dos documentos, um murmúrio percorreu a agência. Mas o verdadeiro choque viria depois, quando o nome de Tiago surgiu ligado aos seus escritos ativistas. O gerente leu o pseudónimo nos registros e empalideceu. Tiago soube então que o véu caíra. O silêncio que se seguiu foi profundo, carregado de surpresa e reflexão. Ninguém esperava que aquele homem simples fosse o autor que ajudara tantos a enfrentar os próprios preconceitos. Tiago sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O passado e o presente colidiam, forçando-o a confrontar o que construíra e o que perdera. O agente pediu desculpas formais, mas o gerente permaneceu quieto, processando a revelação. Tiago respirou fundo, sabendo que aquele dia marcaria o início de uma nova fase. O gerente do banco, agora visivelmente abalado, pediu um momento para verificar os registros digitais. Tiago permaneceu de pé, sentindo o peso dos olhares ao redor. O polícia, satisfeito com a legalidade do depósito, começou a recolher os documentos,
mas o gerente insistiu em uma última checagem. Foi então que o nome surgiu, o pseudónimo que Tiago usava para os seus livros e artigos sobre a experiência LGBT em Portugal. O gerente leu em voz alta, e o silêncio na agência tornou-se absoluto. Tiago era o autor anónimo que publicara Sombras de Amor, uma coleção de histórias reais sobre homens que amavam homens, enfrentando rejeição familiar e encontrando força na comunidade. Aqueles textos tinham ajudado dezenas de jovens em Lisboa e no Porto a aceitarem-se, inspirando grupos de apoio e até debates na imprensa. O gerente, que antes o julgara um suspeito comum, agora olhava para ele com uma mistura de surpresa e respeito relutante. Tiago sentiu o peito apertar-se ao recordar como começara a escrever. Após a doença de Rafael, nos momentos de vigília no hospital, ele colocara no papel as dores que não conseguia verbalizar. Rafael encorajara-o, dizendo que a voz dele poderia mudar vidas. Tiago obedecera, publicando online primeiro, depois em edições independentes. O sucesso viera devagar, mas real, leitores que lhe escreviam cartas anónimas de agradecimento, histórias de famílias que recomeçavam a conversar após lerem os seus textos. Mas Tiago nunca revelara a identidade, temendo mais rejeição. Agora, ali no banco, a verdade emergia. O polícia sorriu de lado e comentou que o trabalho dele era conhecido na esquadra, onde um colega gay o recomendara. O gerente pigarreou, pedindo desculpas formais pelo mal-entendido. Tiago aceitou com um aceno, mas o coração ainda batia forte. Ele revivia as noites em que cuidara de Rafael, sacrificando sono e saúde para estar presente. A doença transformara-os, mas fortalecera o laço. Tiago escolhera ficar, apesar dos amigos que o aconselhavam a proteger-se financeiramente. Aquele dinheiro era o resultado dessa escolha, não um ganho fácil. Enquanto o gerente processava a transferência, Tiago pensou na família distante. O pai, ainda em Porto, mantinha o silêncio desde a expulsão. A mãe enviava cartas esporádicas, cheias de culpa velada. Tiago decidira não forçar o contato, mas o ativismo tornara-o mais forte. Ele aprendera que a identidade não era algo a esconder, mas a abraçar. O agente terminou o relatório e ofereceu uma mão amigável. Tiago apertou-a, sentindo que o peso do segredo aliviava. Mas a revelação não terminara. Um telefonema chegou ao banco, a família de Tiago, alertada por um conhecido que vira a notícia nas redes internas, ligava para confirmar. O gerente passou o telefone, e Tiago ouviu a voz do pai pela primeira vez em anos. O tom era hesitante, carregado de surpresa. Tiago respondeu com calma, descrevendo a vida que construíra. O pai, confrontado com a verdade do filho ativista respeitado, ficou em silêncio. Tiago sentiu lágrimas subirem, mas controlou-se. Aquele momento era o fruto de anos de crescimento, da crise de identidade na adolescência ao amor maduro com Rafael, dos sacrifícios diários à aceitação própria. Ele não era mais vítima dos preconceitos, tornara-se agente de mudança. O gerente, agora silencioso, completou o depósito sem mais perguntas. Tiago saiu do banco com a cabeça erguida, sentindo que a jornada emocional chegara a um ponto de viragem. Mas o confronto familiar ainda viria, e ele sabia que traria mais escolhas difíceis. Tiago saiu do banco com os papéis na mão, o ar fresco de Lisboa batendo no rosto. O depósito fora concluído, mas o silêncio dos funcionários ainda ecoava na sua mente. Ele caminhou pela rua, pensando no telefonema do pai. Horas depois, em casa, o telefone tocou novamente. Era a mãe, pedindo para se encontrarem. Tiago hesitou, mas aceitou. No café perto do Tejo, encontrou os pais, o pai com expressão rígida, a mãe com olhos marejados. A conversa começou tensa, o pai admitindo que lera os textos de Tiago e que o choque o fizera refletir. Tiago falou abertamente sobre a vida com Rafael, os sacrifícios, o amor que o tornara forte. O pai, pela primeira vez, não interrompeu. Tiago sentiu o peito aliviar ao descrever a crise interna que vivera após a expulsão, noites de dúvida, questionando se valia a pena ser autêntico. Mas Rafael ensinara-o que o amor verdadeiro exigia coragem. A mãe chorou, pedindo perdão pelo silêncio dos anos. Tiago não perdoou imediatamente, mas propôs um recomeço lento. Enquanto conversavam, um homem aproximou-se da mesa, um antigo colega de Rafael, também gay, que soubera da revelação no banco através de amigos comuns. O encontro foi casual, mas carregado de emoção. Tiago sentiu uma faísca de conexão, não de romance imediato, mas de compreensão mútua. Eles trocaram números, falando de perda e de futuro. Tiago decidiu que era hora de abrir o coração novamente, mas devagar, honrando a memória de Rafael. De volta à casa, revivia os momentos de conflito com amigos que o traíram, as escolhas de ficar ao lado de Rafael durante a doença. Cada decisão fortalecera-o, transformando o medo em determinação. A família, agora ciente, prometeu tentar compreender. Tiago sentiu que a identidade verdadeira, revelada no banco, não destruíra laços,
mas os testara. Ele caminhou pelas ruas de Lisboa naquela noite, sentindo esperança. O preconceito da sociedade portuguesa ainda existia, mas ele aprendera a enfrentá-lo com ações concretas, continuando a escrever, ajudando a comunidade. O novo conhecido ligou no dia seguinte, propondo um passeio. Tiago aceitou, sabendo que a jornada emocional continuava, com novos desafios e possibilidades. O silêncio no banco fora o catalisador para essa liberdade. Os dias seguintes trouxeram mudanças subtis. Tiago encontrou-se com um novo amigo, partilhando histórias de Rafael e da própria luta. A família enviou mensagens cautelosas, o pai admitindo erros passados. Tiago sentiu o peso dos anos aliviar. Ele continuou a escrever, agora com mais confiança, publicando um novo texto sobre o dia no banco. A comunidade LGBT de Lisboa celebrou a história, vendo nele um exemplo de resiliência. Tiago decidiu que o amor não terminara com Rafael, evoluíra. Com o novo companheiro, construiu laços baseados em respeito mútuo, sem pressa. A revelação da identidade gay no banco não destruíra tudo, libertara-o para viver plenamente. Ele visitou o Porto com os pais, caminhando pelas ruas onde tudo começara. O pai, ainda hesitante, apertou-lhe a mão em silêncio. Tiago soube que o crescimento viera das escolhas, enfrentar preconceitos, sacrificar por amor, acordar para a própria força. Lisboa parecia mais brilhante agora, com o Tejo refletindo o futuro. A jornada de Tiago, de rapaz rejeitado a homem aceito, provava que conflitos internos podiam levar à redenção. Mas ele sabia que o caminho não terminara. Novos desafios surgiram, como equilibrar a família reconectada com a vida ativa na comunidade. Tiago escolheu continuar autêntico, ajudando outros homens a enfrentarem as suas crises. O silêncio no banco fora o ponto de viragem, transformando choque em compreensão. Ele sentou-se num banco à beira-rio, olhando o horizonte, grato pela vida partilhada com Rafael e pela nova abertura. A identidade verdadeira, revelada contra a vontade, trouxera liberdade. Tiago sorriu, pronto para o que viria. É verdade que a identidade verdadeira sempre liberta, ou pode destruir laços para sempre. Verdadeiro ou falso?